Sabe, nas missões de proteção ambiental do Corpo de Bombeiros de Goiás, a estratégia é pensada lá no comando, mas é no terreno que a missão se decide. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na função que conecta esses dois universos, o papel do terceiro sargento, que é aquele líder que pega os planos e transforma em ação de verdade. E olha, essa frase, ela resume tudo, né? O sargento não é só um chefe, ele é a ponte. É ele quem garante que uma ordem do comando vire uma ação eficiente lá na ponta e também que as informações do que está acontecendo no campo cheguem claras para quem está no comando. É uma posição de muita confiança, de muita responsabilidade. Para a gente entender essa função por completo, nossa análise vai passar por 6 pontos bem importantes. A gente começa definindo o papel dele como esse elo, depois passa pelas responsabilidades do dia a dia, vê como isso tudo se aplica sob pressão e vai até o propósito final da missão. Então, primeiro de tudo, vamos entender que tipo de liderança é essa. A gente não está falando de um líder de escritório que comanda de longe. A liderança do sargento acontece ali, no calor da ação. Liderança tático-operacional. O nome pode parecer complexo, mas a ideia é simples. É estar lado a lado com a equipe, coordenando os cabos e soldados direto no terreno. É ter certeza que cada etapa da missão, seja apagar um incêndio ou resgatar um animal, seja feita do jeito mais eficiente e, claro, mais seguro possível. O sargento é aquele líder que faz a missão acontecer. Ok, já entendemos o estilo de liderança, mas na prática, o que exatamente faz parte do núcleo do trabalho do sargento nessas missões ambientais? Pensa nesses 6 pontos como os pilares do trabalho dele. Lá na linha de frente, ele cuida da coordenação e da supervisão, ou seja, distribui as tarefas e fica de olho na execução. Como tal duelo, ele garante que os protocolos sejam seguidos e a comunicação flua bem. E dando suporte, ele gerencia a logística de equipamentos e ainda atua como um educador, passando conhecimento ambiental para frente. E para aplicar os protocolos do jeito certo, não adianta só ter boa vontade. O conhecimento da lei é fundamental. Essa aqui é a base legal que o sargento precisa ter na ponta da língua. Ele não está só cumprindo ordens, ele está aplicando a lei, garantindo que a proteção do nosso cerrado siga a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei de Crimes Ambientais, por exemplo. Certo, já passamos pela teoria, agora vamos para o campo de batalha. Como é que toda essa responsabilidade se traduz em cenários reais, de altíssima pressão? Vamos para o primeiro cenário, que é um dos mais comuns e mais desafiadores. Um incêndio florestal daqueles gigantes no cerrado. O calor, a fumaça, o risco o tempo todo, é aqui que a gente vê a liderança sendo testada para valer. No meio desse caos, o sargento toma decisões em segundos. Ele tem que organizar as frentes de trabalho, conferir se todo mundo está usando os equipamentos de proteção individual e coletiva, os EPIs e EPCs, que são o que mantém a equipe segura. Ele analisa como o fogo está se comportando para decidir se avança ou recua e, ao mesmo tempo, precisa manter o comando informado de tudo. Agora, um cenário bem diferente, mas tão perigoso quanto um acidente com produtos químicos. Aqui, muitas vezes, o inimigo é invisível e o menor erro pode ter consequências terríveis, tanto para o meio ambiente quanto para a própria equipe. Nesses casos, a precisão técnica é tudo. O sargento define o perímetro de segurança, supervisiona cada detalhe do uso de trajes e da descontaminação e coordena o trabalho para conter o vazamento. Cada passo é calculado para proteger a equipe e o ecossistema. O nosso terceiro cenário são as operações de grande escala, como em desastres naturais. Aqui, a desordem é a regra, e a habilidade de colocar ordem no caos é o que literalmente salva vidas. Em meio ao caos de um desastre, o sargento funciona como um ponto de organização. Ele estrutura as equipes de resgate, gerencia a logística para ajudar os desabrigados, faz aquela primeira avaliação dos estragos e, um ponto crucial, integra o trabalho do CBMGO com as outras agências, para todo mundo trabalhar junto. Com tantas tarefas complexas acontecendo ao mesmo tempo, é óbvio que um líder não consegue fazer tudo sozinho. E é por isso que saber delegar não é só uma habilidade, é uma verdadeira arte. E esse conceito aqui é chave. Delegar no mundo militar não é se livrar de uma tarefa, é capacitar a sua equipe, é distribuir a execução das tarefas, mas, no fim, a responsabilidade pelo sucesso continua sendo sua. É um ato de confiança e, principalmente, de estratégia. A diferença é gigantesca. Delegar fortalece a equipe, ajuda a formar novos líderes e otimiza a operação. Agora, abdicar, que é basicamente passar o problema para frente, cria riscos e enfraquece toda a estrutura. Um bom sargento sabe exatamente de que lado dessa linha ele precisa estar. A liderança não acaba na hora em que a ordem é dada ou a tarefa é delegada.
Não mesmo. O ciclo só se fecha com a última etapa, que é o acompanhamento. E essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Como é que se garante que tudo aquilo que foi planejado está de fato acontecendo do jeito certo, ainda mais sob pressão? A resposta está em acompanhar tudo de perto, de forma constante. O sargento usa checklists para ter certeza de que nenhum passo importante foi pulado. Ele analisa relatórios para aprender com o que deu certo e o que deu errado. Ele dá feedback na hora para corrigir o rumo e também faz um rodízio de funções para entender os pontos fortes de cada um da equipe. Bom, agora a gente chega no coração de tudo. Vamos conectar todas essas habilidades, todas essas responsabilidades com um propósito maior, aquilo que move cada uma dessas ações. No fim das contas, é isso. O terceiro sargento é a força motriz, é o motor que faz os planos de proteção ambiental saírem do papel e virarem realidade. Ele é a engrenagem que move toda a máquina operacional do Corpo de Bombeiros no campo. E este é o porquê. Cada decisão, cada ordem, cada ato de liderança serve a essa missão. Não é só sobre proteger vidas e patrimônio, é sobre zelar pelo nosso ecossistema único, o Cerrado, com um senso de responsabilidade que não se abala. E a gente encerra com essa reflexão. Depois de tudo que a gente viu, fica claro que tecnologia e equipamentos são importantes, claro, mas o pilar de verdade, aquele que sustenta tudo em campo, é a liderança. Uma liderança bem preparada, consciente e presente. É o terceiro sargento.